Oi, minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo Super Saudável. Quero agradecer aqui ao Glicoleve Clube e também ao Super Saudável Shopping, que são os nossos parceiros nessa maneira de democratizar, levar informação de qualidade, principalmente para as pessoas com diabetes ou outras doenças, sabendo que às vezes um diagnóstico nem sempre é aquilo que você imagina. E mais do que isso, informação de qualidade. A gente conversa com médicos, com pessoas que trabalham de forma específica e também com quem vive e muda a sua relação com a vida por meio de algum diagnóstico. E hoje eu vou conversar com um gigante. É isso mesmo. Eu li aqui o currículo dele, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque são 120 maratonas, mas é um ultramaratonista, é uma questão de suor, superação, tecnologia. O homem faz muita coisa lá direto de São Paulo, no nosso papo virtual. Emerson Bezerra, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Isabelle. É muito legal estar com você. Hoje se tornou minha missão de vida falar sobre isso. Eu me sinto muito honrado em poder colaborar, e eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente tocar no assunto de um tema que, ao mesmo tempo que é pandêmico, a gente tem poucas informações, muitos mitos e barreiras, né, no tratamento e no controle. Você fala pandêmico, que eu acho que é uma coisa que as pessoas nem têm noção por causa da subnotificação. Às vezes delicado, porque as pessoas têm muito preconceito ainda. Pessoas que não querem encarar e pessoas que olham de um jeito sem perceber o tanto que avançou e que pode ter uma vida como a sua. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Você é um ultramaratonista. E isso tem relação a ver com o seu diagnóstico de diabetes? Como que foi essa relação? Como que isso moldou a sua vida, mudou a sua história? Olha, eu sempre fui um esportista e meu estilo de vida sempre foi muito saudável e ativo. E eu escolhi a faculdade de Educação Física para fazer o que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar no esporte. E ainda na faculdade de Educação Física, eu fiz o diagnóstico de diabetes tipo 1. E como a maioria das pessoas, é sempre um diagnóstico muito traumático e com poucas informações. As informações que a gente tem são sempre muito conturbadas, sempre trágicas e de um parentesco que teve complicações, de pessoas que não tiveram sucesso no tratamento. E eu cheguei dessa forma para o meu médico. E a primeira informação do médico talvez tenha sido o que me trouxe até aqui para estar falando para um monte de gente e empoderando pessoas, principalmente crianças que têm diabetes e não acreditam das suas possibilidades. Eu perguntei para ele se eu poderia continuar minha faculdade de Educação Física, se eu poderia praticar esporte, jogar minha bolinha aos finais de semana, se eu poderia dar as corridinhas com meu pai que eu estava dando. E ele, a primeira explicação que ele me deu me trouxe até aqui. Ele me mostrou um quadro na parede de um atleta olímpico e ele me falou que ele tinha diabetes tipo 1. E ele me falou que não só poderia fazer atividade física, como deveria. A atividade física faz parte do tripé do tratamento, que usa medicamento, controle alimentar e atividade física. Um ano após o diagnóstico, eu fiz minha primeira maratona e escolhi a corrida como meu esporte de bolso para praticar com o máximo de regularidade possível. E hoje faz 30 anos que eu fiz o diagnóstico e me tornei grande referência no que se trata de grandes feitos em atividade física e portador de diabetes tipo 1. Em 2022, quando a insulina completava 100 anos, eu completei minha 100ª maratona e foi o último capítulo do livro das 100 maratonas. Eu me descobri como autor também, falando um pouco do enfrentamento do diabetes e das possibilidades que você tem, mesmo tendo uma doença incurável e de controle diário.
importância que tem a pessoa que dá o diagnóstico para outra. Você vem de um cara super saudável, de um cara que escolhe educação física justamente porque amava esportes. No meio disso tudo, você não pensa, você é diagnosticado. Diabetes tipo 1 também tem essa, todo mundo pensa que vai logo de criança e tudo mais. Não, pode chegar numa adolescência, numa juventude para você, que você possa ter passado por algumas situações e que a subnotificação bateu a sua porta e você não percebeu. E você chega desse cara que é todo ligado ao esporte e olha para o médico, a forma como o médico falou com você mudou a sua vida, a importância. Isso tem 30 anos, né? Mais de 30 anos. A importância das pessoas estarem preparadas para lidar com alguém que se depara com um diagnóstico desse, independentemente da época, mas até mesmo a importância dessa pessoa há 30 anos, que ela também não tem as informações, ou não tinha essas informações, que as pessoas, que os médicos têm hoje, não é? Eu já ouvi casos de falar para meninas que elas nunca poderiam ter filhos, de meninos que você nunca vai poder ser pai, você nunca vai poder dirigir, você nunca vai poder. Até hoje a gente vê professores de educação física que suspendem a criança das aulas de educação física por pura falta de informação, e isso acaba entrando na cabeça de quem está recebendo um diagnóstico muito traumático. Agora, você imagina você ver uma pessoa que é campeã olímpica ou de alguém que já fez mais de 100 maratonas. Então, isso pode mudar a história de uma pessoa para a vida, né? Te emocionar, te emocionando. Você imagina que hoje alguém pode receber o diagnóstico, falar, poxa, eu não posso mais nada, e alguém levanta o teu livro e fala, pode sim, olha esse cara aqui. Essa é a minha grande missão de vida. Fazer com que, quando se fala em uma pessoa com diabetes, se pense numa pessoa que é capaz de correr mais de 100 maratonas, 250 quilômetros no deserto do Atacama, cruzar os Andes em 100 quilômetros na neve. Então, essa é a minha grande missão de vida se tornou. Emerson, missão de vida, referência, mas para você chegar aí é um longo caminho, não só de já ser um esportista, porque eu conheço gente que muda a vida com medo. Olha, eu preciso agora regrar, come certo, muda o corpo, fica tal. Não, você já era uma pessoa com tendência esportiva, mas você muda também para um outro lado. Talvez seria um professor de educação física, não, você vai além. Você estuda o diabetes, você estuda o seu corpo, você se adapta àquilo, você se torna um atleta de ponta justamente por causa do diabetes. Disso, até fazer tudo isso que você me falou ao livro, é um longo caminho, né? A gente está falando de 3 décadas no mínimo aí, né? Quando eu iniciei a faculdade de educação física, eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com uma doença. Quando a gente inicia a faculdade de educação física, a gente pensa que vai trabalhar com saúde, com academia, com esporte, com educação física escolar. E aí eu fui diagnosticado, comecei a correr, me tornei uma referência na corrida, e para começar a atender alunos que tinham diabetes tipo 1, eu tive que me especializar e me tornei educador em diabetes pelo curso Educando Educadores da DJ, chancelado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Me tornei membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Em 2019, antes da pandemia, fui eleito o melhor atleta com diabetes do Brasil. E hoje eu tenho uma assessoria esportiva que é o ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo. Então, às vezes, lá na assessoria esportiva, tem todo mundo falando o mesmo assunto, sem mitos, sem dificuldades, entendendo as dores de cada um e trocando feedbacks e ajustes para fazer qualquer coisa. Importante a gente falar sobre isso, que eu nunca parei para pensar, né? Eu sou uma corredora amadora. Se você puder pedir para alguém associar, tem uma associação dos corredores amadores que de vez em quando tem um tornozelo um pouquinho que dói de vez em quando, você pode chamar a gente. Mas nunca pensei nisso, porque realmente você de repente gosta de correr, mas a pessoa sempre acaba, também tem o boicote, não posso que eu tenho diabetes, não posso que tenho isso, não posso. Não, pelo contrário, começaram a surgir então, você deve ser um dos primeiros, esse tipo de assessoria esportiva de acordo com a necessidade de se adaptar o esporte àquela pessoa, assim como um paciente faz com um cardiologista, com um oftalmologista. É isso que é a assessoria que você trabalha?
Não só, não só isso. É lógico que por fazer as maratonas sempre de uma forma feliz, você nunca vai me ver no pódio mesmo, você nunca vai me ver ganhando uma competição, mas eu sempre termino com um sorriso no rosto, pensando já na próxima, porque eu sei que a regularidade vai ser o segredo do meu tratamento e de todo mundo que faz atividade física. Então, eu acabei me tornando uma referência no treinamento de maratonas para pessoas comuns. Então, existem pessoas que não têm diabetes na assessoria, na verdade, é a grande maioria, e 10% dos meus alunos têm diabetes tipo 1. E acabou que eu descobri um esporte no ano 2000, que é a ultramaratona, que são distâncias acima dos 42 quilômetros. Meu Deus! E hoje eu tenho mais de 100 ultramaratonas também, e me tornei também uma referência na preparação de ultramaratona. Então, acabei me especializando em treinamento de corrida para mulher. A gente tem um grupo que, da mesma forma que a gente trata quem tem diabetes, igual os outros corredores, a gente nivela todos os corredores da mesma forma. É óbvio que além de estudar e ter toda essa assessoria e ser um educador físico e ser um atleta, você também busca sempre o apoio de pessoas especializadas, médicos. É uma rede de apoio. Ninguém trabalha sozinho, né? Exato. Hoje eu sou treinador da minha endócrino. Sou um grande parceiro do meu médico de esporte, que é o Dr. Gabriel. Tenho grandes parceiros ligados ao tratamento, né? Nutricionistas treinam comigo, e a gente tem ali uma grande troca de informações e de atendimento dos meus alunos, que eles chegam para mim falando paciente, né? Falam, olha, para mim eles são meus atletas, são meus alunos, e aí a gente acaba falando a mesma língua e acaba me dando autonomia para pequenos ajustes ali durante a atividade, tanto alimentar quanto medicamentosa, né? Acho que a gente pode falar o seguinte: é óbvio que vai ter um cuidado diferenciado, e você pode explicar melhor para a gente, mas cada indivíduo é um ser diferenciado, né? As pessoas esquecem, assim, colocam em grupos, rotulam as pessoas. Eu não rotulo, porque se eu for buscar, e eu tenho aqui, beijo, Marcinho, que faz assessoria de corrida comigo, e que é uma grande família, né? Você se adapta de acordo com o rendimento. Ah, uma mulher de 45 anos. Ah, tá, sim, tem o diabetes. Você vai se adaptando individualmente a cada pessoa. O trabalho de assessoria esportiva, e principalmente para quem quer ter e precisa ter, como você disse, o médico falou, não, você não só vai deixar de fazer, como você tem que fazer o esporte. E aí você cita uma coisa que eu adorei. Eu resolvi colocar o esporte no bolso. Tem que falar para essas pessoas. Quem está aí se boicotando, que eu já vi gente sentar aqui, eu tenho que ouvir, eu não posso por causa disso. Agora eu quero aproveitar a vida. Não, quer aproveitar a vida, mas quem disse que o esporte não é aproveitar a vida? É aí que é aproveitar a vida, né? A parte mais legal do tratamento. A parte mais legal do tratamento é o esporte. Essa assessoria diferenciada e levando toda essa sua experiência, inspira bastante. O que você consegue levar de um ultramaratonista para, por exemplo, uma corredora amadora como eu? Desculpa, não entendi. Como que você consegue levar essa sua experiência já de ultramaratonista para qualquer tipo de aluno, seja ele com diabetes ou sem diabetes, ou a maioria como eu, cidadã comum que corre 5 quilômetros e acha que está no pódio? Todos os tipos de alunos que começaram a treinar tentando perder peso ou regular a saúde, que não necessariamente era por conta do diabetes, era redução de colesterol ou volta de problema cardíaco, e se tornaram grandes maratonistas como consequência da atividade que deve ser regular. Quando eu escolhi fazer maratona, eu perguntei o que precisa para fazer uma maratona. Precisa correr 3 vezes por semana, durante 1 hora, e 1 vez por semana, eventualmente você vai fazer longas distâncias para se adaptar com a distância da maratona. Falei, poxa, e o que precisa para cuidar do diabetes? Exercícios regulares, talvez só o que tenha mudado é o desafio do final de semana, onde a gente faz o que a gente chama de treino longo. Então,
o treinamento para a maratona, me tornou minha grande parte terapêutica do tratamento, né? Agora eu quero falar com você que ainda não conhece o Glicoleve Clube. Ele é um clube de vantagens feito sob medida para você que é diabético e precisa monitorar sua glicemia. E o melhor de tudo é o preço, muito mais barato que comprar os produtos avulsos. E não para por aí. São descontos exclusivos em cinemas, teatros, as melhores lojas online, supermercados, vantagens que não acabam mais. Não deixe de visitar o site glicoleveclube.com.br. Você encontra planos que combinam com a sua necessidade por um preço que você pode pagar. Vem para o Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Agora, então, outra pergunta para você aqui. E eu acho que você é muito direto e reto como eu sou. Até se tornar ultramaratonista e correr os Andes, correr esses quilômetros e quilômetros aí, não deu medo? Porque assim, quando a gente pensa assim, uma pessoa há 30 anos, ou uma pessoa que eu não consigo nem imaginar a sua idade. Para mim, você é meio atemporal aqui, tá? Não vou nem arriscar falar a sua idade aqui, porque o seu físico acho que não deve bater com a sua idade, não vou me arriscar. É... 52 anos e... Que dia que é isso? E a ideia da assessoria esportiva e de toda a educação, trabalho de educação em diabetes que a gente faz, o objetivo principal é que a última preocupação que a gente tenha é com o diabetes. Que a minha preocupação e dos meus alunos sejam: ali vai ter subida, ali vai ter gelo, ali vai ter duna, ali vai ter calor, essa prova eu vou passar a noite em claro, essa prova eu vou passar por cruzar um rio. Então, e aí, como última preocupação, é qual a estratégia que eu vou usar para o controle do diabetes. Então, eu nunca tive nenhuma dificuldade assim que me tirou da prova por conta do diabetes. Você antecipou minha pergunta, mas minha pergunta seria mais impactante. Alguma vez você teve medo por causa do diabetes? Não, não. O meu grande medo sempre foram os medos que acho que todos os atletas tiveram. Sempre fui muito consciente e muito cuidadoso, e sempre uma combinação com o médico do que fazer em todos os momentos, em todas as situações. E isso me deu muita confiança no tratamento do diabetes no meio das competições de extremas, provas extremas, assim. Então, qual foi a maior? Quanto maior desafio e quanto maior perrengue. A vitória é legal, quero ver quanto tá perrengue. Os 250 quilômetros do Atacama foi uma grande experiência, assim. Foi uma experiência para mim que, além da distância, que é pitoresca, né? Nossa. Os 250 quilômetros, a condição de estar no deserto mais árido e alto do planeta e a carregar a sua autonomia para 7 dias era o grande desafio. Dentro de toda a minha autonomia, que era alimentação, minha roupa, itens obrigatórios como bússola, bastão, suprimento, eu teria que carregar comigo minha insulina e meu monitoramento. Então, isso foi muito estratégico. Eu carregava sempre comigo um jogo de caneta na minha mochila e eu dispensei para a organização que só fornecia água fria e água quente para você fazer sua comida liofilizada à noite. Eu dispensei um jogo de caneta de insulina para eles, caso a minha desse algum problema. Mas deu tudo certo. Todos os dias eu mantive meu controle. Lógico, os altos e baixos acontecem, como acontece no dia a dia também, né? E a família numa dessa? Eu fico pensando sua família, gente. Falar, meu Deus do céu, tudo bem. Ai, que ótimo ele ser atleta, mas vai inventar de ser ultramaratonista. Para qualquer família já é desesperador. Para tua? Isabelle, tem talvez a minha passagem com o esporte mais simbólica e mais emocionante, assim. Eu fui receber uma condecoração da maior ultramaratona do Brasil, que é a Brasil 135. Quando você faz todas as distâncias da prova, você é condecorado com um prêmio. E eu fui receber o prêmio, minhas filhas, que tinham 10 e 8 anos, assim, elas foram para ver a condecoração,
e depois elas viriam embora e eu faria a prova com minha equipe de apoio. E acabou que a carona delas para vir embora deu errado. Elas falaram, não, pai, a gente vai com você, uma prova que ia durar 48 horas, elas num carro de apoio. Nossa. E eu fui para a prova, eu larguei para a prova, estava uma prova muito dura, e eu estava ali com elas no carro e minha esposa, e ao mesmo tempo que eu estava sofrendo demais na prova, era um dia muito quente, onde eu fui carregando a prova, levando, e o carro de apoio ele vai acompanhando em alguns pontos estratégicos. Todo ponto estratégico eu pensava assim, como que eu vou falar para elas que eu vou desistir, né? Porque eu não queria demonstrar para ela que eu ia desistir de um desafio, mas também que não queria que elas me vissem sofrendo. E essa decisão foi levando, passou 100 quilômetros de prova, a prova tinha 217 quilômetros. Quando chegou no momento antes de uma subida crucial da prova, eu falei, vou chegar no carro e vou falar para elas que tá muito difícil e que eu vou desistir. E a hora que eu me aproximei do carro, desceram as duas pequenininhas de uniforme da equipe e elas falaram, a gente vai subir o morro com você. Nossa. A partir daí na prova, elas me acompanharam num ritmo um pouco mais lento que eu estava fazendo a prova. E eu comecei já a calcular, falei, bom, então a próxima cidade eu vou chegar com tantas horas, próxima cidade eu vou chegar com tantas horas, poxa, vou chegar dentro da minha meta ainda. E isso aconteceu, eu fechei a prova em 48 horas, que era o meu objetivo na prova, e essa talvez foi uma das passagens mais legais que eu tenho no esporte, na ultramaratona, com acompanhamento da família, né? Então, quando eu vou para as provas hoje, o ano passado eu fui pro Aconcagua fazer uma prova de 50 quilômetros. E é o ponto mais alto das Américas. E elas ficaram tranquilas, elas sabiam que eu sabia o que estava fazendo e que eu tenho todos os protocolos de segurança. E então hoje todos me veem com muita tranquilidade. Mas você dá uma lição muito além, porque muita gente pode falar assim, te ver como atleta, né, herói e tudo mais, incentivo, exemplo para as filhas. O diabético não. O diabético vai levar duas coisas dessa sua fala, pelo menos eu conversando e tendo contato com eles: resiliência, né, e rede de apoio. Isso é importantíssimo para essa doença, né? O que eu levo do esporte para o tratamento, a gente sabe que todos os dias tem altos e baixos. E se a gente pensar no dia a dia, dá mais ruim do que bom. E eu acho que vai vencer e vai viver mais feliz quem souber enfrentar o ruim, quem souber enfrentar os dias ruins. Então, a gente tem uma oportunidade no tratamento do diabetes, que é todos os dias que a gente fizer uma medida e der ruim, a gente tem a chance de virar o jogo e dar a volta por cima, todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem que levar como uma grande oportunidade da vida, que a vida também é assim. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, para minha família e para minhas filhas. E eu acho que é mais do que isso, né? É a vida de consciência, o diabetes, como diria o poeta, ela aperta, ela afrouxa, o que ela quer da gente é coragem. Falando nisso, em coragem, a gente está falando de uma vida dedicada ao esporte, a colocar a cara a tapa quando muita gente tentava nem contar para parentes sobre diabetes, ser exemplo, entender como missão de vida e acompanhando também sempre ligado, esportista é sempre muito ligado, você que, além de tudo, vai além disso, as evoluções, as mudanças da medicina, das informações, dos medidores, de conhecer o corpo, de conhecer as suas taxas, isso, a evolução do seu suor, da sua evolução e da tecnologia andaram juntos? Qual a importância disso? Hoje é covardia fazer o controle. Hoje é covardia. Isabelle, eu fazia xixi numa tirinha, Nossa. esperava essa tira reagir à cor por 45 segundos, comparava a cor que estava numa escala de glicemia e ali eu tomaria a minha decisão. E hoje, eu tenho na palma da mão, a cada 1 minuto,
minha glicemia, eu uso o sensor, O que Smart. isso, o Smart 2.0, que joga para o meu celular, joga para o meu relógio a cada 1 minuto. E seria inimaginável há 30 anos atrás você saber não só como está a sua glicemia, mas saber a tendência que ela está, para onde ela está indo, e tomar decisão de forma antecipada. Eu tinha uma estratégia de suplementação nas maratonas, que era, eu tomava um sachê de gel a cada 7 quilômetros, porque eu tinha feito na esteira 1000 vezes furando o dedo e sabia que a cada 7 quilômetros a glicemia poderia cair e que eu já fazia de forma preventiva o consumo de gel. Hoje, eu tomo gel exatamente na hora que há necessidade. A hora que ela começa uma seta de tendência a entrar numa zona de risco, eu já faço um aporte de 30 gramas de carboidrato e mantenho a intensidade na prova sem perder nenhum tempo. E, e além do envolvimento com os profissionais também, o sincronismo do que se está falando, e tanto comigo quanto com os meus alunos, para manter um discurso alinhado e tomar as decisões treinadas. Que a gente fala sobre atleta, a gente fala sobre rendimento, porque você fazia no olhômetro, numa estratégia que você montou. Hoje é pura tecnologia feita para você, lendo o seu corpo por um fiozinho de cabelo. Mas para as pessoas que não vão correr, vão apenas caminhar, para as pessoas que vão acordar e estão trabalhando, para as pessoas para as mães pâncreas, né, que dormem mais tranquilas, que a gente pode esquecer dessas mães também, desses pais. Não é só para o atleta, é para a vida da pessoa que antes imaginava, hoje não, hoje sabe, hoje adequa a vida de acordo com a necessidade, sabendo que está fazendo com segurança. É a grande virada da tecnologia, né? A gente sabe do. Hoje a gente paga um preço muito grande por essa facilidade tecnológica, e quando se quer distrair uma criança, a gente sabe muito bem o fim disso, que é deixar o celular na mão de uma criança quando vai fazer uma refeição ou quer estar ocupada e precisa distrair a criança. É um grande atrativo e isso gerou transtornos que a gente tem pago o preço. Mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor hoje. E tem tanta coisa boa e tanta coisa que nos facilita, principalmente para nos tirar do estado de estático, né? De colocar numa inércia de atividade. Então, eu costumo sugerir os aplicativos de celular que fazem atividade física, que fazem competições entre as pessoas, que têm sequência de exercícios. Então, tem que saber usar a nosso favor. Para a vida é liberdade? Com certeza. É. Porque a gente que vai vivendo, comendo sem pensar, nem para pensar. Vou te abrir meu coração aqui. Eu fui uma grávida diabética há 13 anos. Então eu sei, durante alguns meses, o que é viver em torno disso. E eu esqueço, toda vez que eu converso com diabético, eu lembro e eu penso, meu Deus do céu, quanto perrengue, quanta coisa no melhor momento, e as pessoas não têm noção do que eu estou vivendo. Não, as pessoas não têm. É lugar de fala mesmo, tem que ser falado. Esses dias eu testei também o sensor e fiquei maravilhada e vejo como é a mudança de comportamento das pessoas hoje também perante a olhar. Antigamente eu não falava que eu furava meu dedo a cada 8 horas por causa que eu não podia nem morder um pão francês. Né? Hoje em dia as pessoas, olha só, mostram a glicemia, a curva de glicemia, mas tem que se falar muito mais sobre isso, é isso que a gente está falando agora. Bora bater esse bate-papo com esse seu livro maravilhoso, você sendo a referência hoje, o atleta lá que te mostraram sendo... Eu vou te perguntar, essa vai ser a grande minha pergunta final, mas antes eu quero bater uma verdade aqui, ó. Mito ou verdade, muita gente com DM1 tem medo de correr e ter hipoglicemia. Qual é o segredo para os exercícios? Muita gente perguntou aqui. Aliado, é óbvio, não é um risco, né? Tem alguma coisa que tem que se fazer antes? É preciso fazer alguma coisa ou não? Tem que começar como todo mundo, devagarinho. Somos todos iguais. Bom, além da parte do somos todos iguais, eu faço 5 perguntas
para me dar total segurança, tanto para mim quanto para os meus alunos. São 5 perguntas que nos deixam fazer qualquer coisa. Eu fiz essas 5 perguntas antes de começar a live aqui com você. A primeira pergunta é: como que está essa glicemia? Não dá para você sair num voo cego. Sim. E hoje, seja em ponta de dedo, seja por monitor, seja por bomba de infusão, você tem que saber qual é a glicemia que você está nesse momento. E, se for possível, até a tendência dela. É a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que você comeu de energia, de calorias, de informações nutricionais para saber se vai dar conta do quanto de exercício você vai fazer? A terceira pergunta: se você tomou seu medicamento e se esse medicamento vai estar agindo durante a atividade. Porque se eu for entrar numa aula de bike, por exemplo, um spinning, e tiver com pico de ação da insulina, eu vou ter que fazer um monitoramento muito mais rigoroso, porque o risco de hipoglicemia é muito grande. Quarta pergunta: qual é o impacto que essa atividade física traz para a sua glicemia? Hoje eu vou fazer só uma aula de alongamento. Eu sei que para uma aula de alongamento não vai trazer tanto impacto. E a última e mais importante pergunta: o que você tem em mãos de açúcar simples em caso de uma hipoglicemia para você fazer essa correção? O maior risco de quem faz atividade física e tem diabetes tipo 1 é o risco da hipoglicemia. Sofreu o efeito da insulina de forma aguda. E aí você precisa ter açúcar simples. Nosso grande vilão é o nosso grande antídoto. O açúcar simples tem que ser levado em forma de bananinha, de rapadura, de refrigerante com açúcar. Açúcar simples, não pode ser coisas gostosas. Tem que ser açúcar simples para uma absorção super rápida em caso de uma queda aguda. Feitas essas 5 perguntas, eu estou aqui tranquilo e sei que eu vou terminar a nossa live com estabilidade glicêmica e terminar no 0 a 0. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudávelshop.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Qual é o teu segredinho? Qual é o teu açúcar simples? Fiquei curiosa. Os sachês de gel de esporte mesmo. Você é esportista, né? Eu não tava esperando de você um cubinho de bananinha, não. Sim, mas eu gosto muito da bananinha, gosto da rapadura. Quando tem disponível, a Coca-Cola geladinha é uma correção de hipoglicemia que vou te confessar que é uma das melhores e é certeira. Ou é uma bomba de açuquinha, né? Coisa boa. Pra quem tá assistindo a gente, fala assim, caraca, mas eu que tô no sedentarismo e agora me deram o diagnóstico do diabetes. É legal, ele ganhou lá na época do auge da educação física, o diagnóstico já tremeu a perna. E eu aqui, faço o quê? Qual é o primeiro passo? Bom, você tendo diabetes? Quando você recebe aí, fala, mas porque as pessoas não reconhecem, né? Reconhecendo assim, sou sedentário mesmo, mas não quero mais ser. Poxa vida, mas eu ouvi lá no Super Saudável, o cara recebeu e tomou um susto já sendo um cara que era esportista. Eu sou sedentário, eu que gosto de comer aqui meu salgadinho, eu tenho que mudar tudo na minha vida. Qual é o primeiro passo, a primeira coisa? Bom, além de achar um profissional que te motive e te incentive a um cuidado geral, quanto à atividade física, você não precisa correr maratona, Isabelle, pode ficar tranquila. Eu quero! O que você precisa, mais importante, eu costumo dizer que mais importante do que você vai fazer e da quantidade que você vai fazer é a regularidade. Qualquer atividade precisa fazer parte do seu dia a dia. Ela tem que. É a dança de salão, é a caminhada, é a musculação, é
É o meu futebol, só que tem que ser periódico. Tem que ser 150 minutos por semana ou mais. Tá? Vamos pensar 150 minutos por semana, o que que é? O que é? 30 minutos em 5 dias. Esses 30 minutos você pode dividir em 2 sessões de 15. Então, imagina de manhã, você vai andando 7 minutos e meio e volta andando 7 minutos e meio. Deu 15 de manhã. Vai andando 7 minutos e meio à tarde e volta andando 7 minutos e meio. Você fez 30 minutos de exercício. Em 5 dias que você fizer isso na semana, você se enquadra numa pessoa ativa e numa pessoa que está livre de riscos de doenças ligadas ao sedentarismo e os benefícios da atividade física. Para quem tem diabetes tipo 1, eles são os mesmos benefícios para qualquer outra pessoa. Melhora da condição cardiovascular, melhora da resistência, melhora da força, melhora da mobilidade, melhora da sua composição corporal, te deixa mais magrinho, te deixa em forma. No caso do diabetes tipo 2, Isabelle, é o próprio remédio. A gente sabe que existe a produção de insulina, mas o sedentarismo deixa esse transportador de glicose para dentro da célula inativo. E quando você faz o mínimo de atividade física, esse botão que leva a glicose para dentro da célula, que é o transportador de glicose, é acionado. Então, ele é medicamento, ele não é te ajuda, ele é essencial. E quem não tem nem o 1 nem o 2 é essencial também, porque é longevidade de saúde, porque somos todos iguais. Faltou só o mestre falar pra gente, o nosso mega maratonista, uma coisa que é fundamental, que desde o começo você teve aqui e que dá só para olhar o seu sorriso, porque para quem não vai perceber, porque a gente vai editar, tá, amor? Porque é isso que a gente faz, a gente edita os defeitos aqui, vai tudo no ar. É a saúde mental. Saúde mental em todos os casos. O exercício físico melhora a saúde mental. E o seu livro é uma inspiração. Então, eu gostaria que você desse esse papo super saudável para a gente dar tchau aqui. Falamos tanto do corpo, mas é um livro que vai trazer o quê e qual experiência. E eu acho principalmente o exercício da mente. Quando eu fui escrever o livro e tinha completado minhas 100 maratonas, eu imaginei que seria um livro de super-herói. E ele foi escrito por uma ghostwriter, que é uma pessoa que faz sua entrevista. Eu fiz 15 sessões de 1h30 para ela poder tirar de mim o máximo de histórias e ela contar em primeira pessoa. E eu acho que eu passava muito por cima das coisas para viver, sem deixar nada me atrapalhar. E aconteceram muitas coisas na minha vida, como acontece com a vida de todo mundo. E ela foi me tirando algumas coisas que eu não contaria no meu livro. E isso deixou o livro muito mais sensível e muito mais emocionante. Acho que todo mundo tem grandes perdas, tem grandes dificuldades na vida, e ela acabou evidenciando algumas coisas que deixou o livro de uma pessoa comum, mas que realiza coisas extraordinárias. Que lindo, que humildade. Bem comum você com diabetes correr. Maravilhoso. Então, O escritório dele, minha gente, é o Ibirapuera. Desculpa, o nosso aqui é o aterro do Flamengo também, tá? Vamos combinar assim? partia, né? Vamos combinar assim. Quando eu for aí, eu corro com você no Ibirapuera. Quando você vir aqui, a gente corre no aterro. Fechou? Tô pronto para a Maratona do Rio já, hein? Ai, Deus, que medo. Até lá eu tenho que tratar muito esse meu tornozelo. Emerson, você é maravilhoso. É claro que é um exemplo. Dá uma mensagem final para quem está agora recebendo daquele menino jovem, cheio de ideias na cabeça, o tanto que esse homem maduro, com essa família linda, com um livro na mão, com tantas conquistas e com humildade, poderia falar para essa pessoa que agora, de forma bem legítima, pode estar assustado, mas para você tranquilizar, a mensagem final super saudável para eles. Que é exatamente isso. Você buscar os melhores profissionais, as melhores tecnologias
E o mais importante, muita informação, informação legítima, informação que não é milagrosa. Não existe nada fácil na vida. E se a gente vai ter um dia a dia de controle, porque eu tenho que medir minha glicemia, tomar insulina, tem gente que tem que colocar lente de contato todo dia, tem gente que tem que fazer hemodiálise, tem gente que tem que fazer bolsa de colostromia, e nunca deixe, por isso, de realizar nenhum sonho. Essa é a mensagem maravilhosa. Cadê teu livro? Mostra aí teu livro. Onde a gente encontra teu livro? Semmaratonas.com.br. Maravilhoso, Emerson Bezerra. Essa coisa linda, esse sorrisão maravilhoso aí, ó, pra gente. Obrigada, muito obrigada por essa participação, esse papo super saudável. Desafio aceito, mas assim, ó, só no trotezinho, tá? Cuidado, só no trotezinho. Um beijo, gente. Beijo, Emerson. Boa aí, vista. Ó, o Pão de Açúcar manda um abraço pro Parque do Ibirapuera, tá bom? Covardia, hein? Aí é covardia. Gente, esse foi o nosso papo super saudável com ele, que é mega maratonista, tem diabetes há 30 anos e esse livro maravilhoso que serve de inspiração como muita gente, ou seja, o quadro foi na parede, ele pode ser o seu, importante não só para quem tem ou vai descobrir porque há uma subnotificação, para a rede familiar. Acho que para todos nós, eu acho que qualquer lição de vida e superação é importante. Beijo, até o próximo papo super saudável. Tchau!